Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí de etapa 5, matemática. E essa aula você já sabe a sistemática, é aquela nossa aula de revisão, onde a gente vai recordar com vocês tudo que foi discutido das nossas duas últimas aulas. Você recorda, professor, o que a gente está trabalhando? Relações métricas na circunferência. Professor, é fórmula? São contas? Mais ou menos. A gente reconhecendo alguns aspectos, alguns elementos de forma visual nessa circunferência, faz com que nós consigamos chegar no resultado, muitas das vezes, sem a necessidade do cálculo. Quer ver? O que a gente vai estar fazendo hoje? Ó, me acompanha aqui. Hoje a gente vai revisar, professor, as relações métricas na circunferência, todas elas, se possível, professor. A gente tem a relação métrica entre cordas, a gente tem a relação métrica, professor, entre secantes, a gente tem uma relação métrica, professor, entre um segmento tangente e o outro secante. Agora, professor, tem uma relação métrica que eu preciso também reforçar com vocês, já foi vista, não necessariamente nessas aulas, mas em aulas anteriores, dentro do eixo de estudo da geometria plana, que tem que também ser reforçada. Então, a gente vai estar trabalhando tudo isso, mas para entender, para desenvolver, para resolver e acertar, principalmente, eu tenho que recordar com vocês, professor, todas aquelas definições iniciais, como sendo um círculo, como sendo uma circunferência, qual que é a diferença entre elas. Então, tá lá, professor, o tópicozinho, circunferência e círculo, né, professor? Para mim conseguir compreender direitinho todas essas relações, eu tenho que ter em mente quais que são as diferenças entre essas duas. Já teve aluno que disse para mim que circunferência e círculo é a mesma coisa? É? Não é não. Professor, circunferência é sua linha. Circunferência é sua linha. E o círculo? É a linha com o recheio, professor. É a linha com o recheio. Vou te dar um exemplo, só assim, para você que está assistindo essa aula de noite. A aula está com fome. Vou falar de pizza aqui, professor. Deu até vontade aqui. Professor, a pizza vem inteirinha, né, professor? É um círculo. Aí o pessoal faz aquela borda, só que não gosta da borda lá com catupiry, né? Não gosta de catupiry, não. Vem aquela borda lá. Professor, tu come só a pizza e tu deixa só a borda, professor. É a circunferência, entendeu? Tu engoliu o círculo praticamente. Então, circunferência, numa linguagem bem matemática e técnica, é um conjunto de todos os pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Prof, circunferência é só a linha, né, professor? Esta linhazinha é o que nós chamamos de circunferência. Analisando-se uma circunferência, eu tenho que entender quem são os elementos que a compõem, lógico. Aquele ponto O, ele é o centro da minha circunferência. A gente viu até as posições relativas, você lembra? Do ponto em relação à circunferência, da reta em relação à circunferência e, professor, de uma circunferência em relação a outra circunferência. O ponto P, professor, é um ponto que pertence à circunferência, não é? Ou seja, a distância do ponto P até o centro da circunferência, a distância, o segmento OP ou PO, professor, representa para a gente o raio desta circunferência, ou seja, qualquer distância do centro até tocar no contorno é o que nós chamamos de raio, professor. Primeiro elemento reconhecido, o raio. De boas? Professor, o que vem a ser uma corda? Professor, uma corda é todo segmento que tem as suas duas extremidades pertencentes à circunferência. Ali, se você puder observar na imagem, a gente tem três cordas nessa circunferência. Eu tenho a corda AB, a corda CF, a corda DE. Por que estes segmentos são considerados cordas, professor? Quando é que eu olho para um segmento na circunferência e eu sei que esse segmento é uma corda? Porque as extremidades tocam na circunferência. Tanto A quanto B está na circunferência. O F e o C está na circunferência. O D e o E está na circunferência, professor. Você entendeu?
De boas? Lembrou o que é corda? Professor, tem um detalhezinho que a gente tem que comentar sobre esta corda. Tem uma corda que é diferente. Olha só. Eu estou visualizando, olha para a imagem, olha para a imagem. Eu estou visualizando uma circunferência. Eu estou visualizando aqui, professor, esse segmento AC. Deixa eu botar aqui o marca-texto. Eu estou visualizando esse segmento AC, professor, que é uma corda. É uma corda. As suas extremidades estão tocando na circunferência. Eu tenho aqui, professor, esse segmento do B até o D, que também é uma corda, porque tanto o B quanto o D pertencem à circunferência. As extremidades estão na circunferência. Só que ela é uma corda especial, ela recebe um nome especial, essa corda que vocês estão visualizando. Por quê? Eu não sei se vocês perceberam, mas essas duas cordas, elas passam pelo centro. Eu vou voltar o slide, olha só. Olha as cordas que eu te apresentei agora há pouco. Alguma dessas cordas passa pelo centro? Não, professor. Nenhuma dessas cordas toca no centro. Então, elas são meramente cordas. Corda AB, corda CF, corda DE. Mas as cordas que passam pelo centro recebem o nome de diâmetro. E, professor, então eu não posso chamá-las de corda? Pode. Você pode sim dizer que é uma corda, mas você tem que entender que a corda que passa pelo centro recebe o nome de diâmetro. A matemática diz que diâmetro é o segmento com extremidades em 2 pontos da circunferência, passando sempre pelo centro. Não, eu gostei mais da explicação inicial. Professor, o que é o diâmetro? É a maior corda da circunferência, é aquela corda que passa pelo centro. Professor, quantos diâmetros eu posso ter em uma circunferência? Infinito, gente. Você pode ter infinitos diâmetros. Como assim, professor? Eu posso traçar mais, gente, ó. Eu posso traçar outro diâmetro, ó. Ah, professor, lembrei lá da geometria básica. Por um ponto eu consigo traçar infinitas retas. Lembrou? Pronto, professor. Entendido o que vem a ser raio, entendido o que vem a ser corda, entendido o que vem a ser diâmetro, professor, eu já posso olhar para essa circunferência e já fazer o reconhecimento desses 3 elementos. Então, a distância ali do A para o O ou do O para o P, professor, representam para a gente as medidas dos raios. A distância do A para o P, professor, é o diâmetro. E eu queria que vocês percebessem a relação que o diâmetro tem com o raio. Professor, se essa distância aqui é raio, se essa distância aqui é raio, e se toda essa distância aqui é o diâmetro, professor, eu já posso te afirmar que o diâmetro vale o dobro do raio. Eu já posso te afirmar que o diâmetro vale o dobro do raio. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Eu acho que sim. Prof, de boa. Tá aqui, professor. No exemplo anterior, verificamos que a medida do A para o P é só somar a medida do A para o O com a medida do O para o P, que nada mais é do que raio mais raio. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Entendeu? Então, se o cara disser, olha, o raio é 3, e ele te perguntar quem é o diâmetro, é 6. Se o cara faz o processo inverso, o cara diz, olha, eu tenho que o diâmetro de uma circunferência é 10, ele te deu o diâmetro. Se tu sabe o diâmetro, tu sabe o raio. Se tu sabe o raio, tu sabe o diâmetro. Se o diâmetro é 10, o raio, ó, 5, professor, porque tem que ser a metade. O raio é a metade do diâmetro, em contrapartida, o diâmetro é o dobro do nosso raio, professor. Prof, o diâmetro que eu tinha comentado com vocês, já dei até o spoiler já das observações, o diâmetro, professor, é a maior corda da circunferência. Em toda a circunferência, podemos traçar infinitos diâmetros, também fiz, e todos eles serão congruentes. Parece que eu estava adivinhando. Prof, tudo isso que o senhor reconheceu agora há pouco com a gente, são elementos, o raio, a corda e, professor, o diâmetro,
são elementos de uma circunferência, não é? É, mas também são elementos de um círculo. O que é circunferência? Como que eu reconheço uma circunferência visualmente? Professor, uma circunferência é só a linha. E o círculo? Olha a definição lá. Professor, o círculo é formado por uma circunferência e por todos os pontos em seu interior. Olha aí, vê se dá para tu entender. A circunferência, professor, é só a linha vermelha. O círculo é a linha vermelha mais a parte verde, mais o recheio. Você entendeu o que é uma circunferência, o que é um círculo? Círculo, professor, é a circunferência mais o recheio, professor, mais a sua região interna. Então, tanto no estudo da circunferência quanto no estudo do círculo, gente, eu também vou conseguir observar no círculo o raio e o diâmetro. Do mesmo jeito que eu tenho raio e diâmetro na circunferência, também terei raio e diâmetro no círculo, professor. Cara, olha só, diferença visual, tem que reforçar. Circunferência é só o contorno, círculo é o contorno mais a sua região interna. Prof, então vamos lá. Tá faltando a gente comentar, ou melhor, tá faltando a gente revisar, tá bom? A relação métrica mais importante da circunferência, que nada mais é do que nós calcularmos a distância que nós percorremos para dar uma volta completa em uma circunferência. Então, se vamos considerar uma circunferência de raio R e centro O, professor, a gente pode calcular, professor, a gente pode determinar a medida aproximada do comprimento da circunferência envolvendo um cordão e, em seguida, medindo. Eu podia amarrar uma linhazinha e calcular o comprimento de uma circunferência aproximadamente, professor. Ou seja, pegaria o barbante, né? Enrolaria lá, professor, ó, e depois colocaria em cima de uma régua. A gente teria uma medida do comprimento dessa circunferência, professor. Toda circunferência, professor, toda circunferência é passível, melhor, dá para ser calculado o seu comprimento. O que é comprimento? Quando o cara perguntar para mim, calculo o comprimento da circunferência, o que ele está pedindo para mim? Gente, o comprimento da circunferência é sempre a distância que eu percorro para dar uma volta completa. Então, vamos lá. Olha só, lê comigo. Agora, vamos considerar 3 circunferências cujos raios medem 1, 1,5 e 2. Eu acho que dá para você verificar pelas cores das circunferências que o 1, professor, é o raio R1, o 1,5 é o raio R2 e aquele 2 centímetros o raio R3, que ele até coloca, cujas respectivas medidas de comprimento são determinadas de modo aproximado pelo processo descrito. Então, professor, quanto maior é o raio, maior é o comprimento da minha circunferência. Quanto menor for o raio, menor é o comprimento da circunferência. Então, nessa primeira circunferência que vocês estão visualizando, ele já tinha dito para mim que o raio era 1. Eu já posso concluir que o diâmetro dela é o dobro, é 2. Mas como que eu faço, professor, para calcular o comprimento? Cara, você podia pegar o barbante. Você podia pegar o barbante lá e calcular, professor, dá 6,28. E, professor, mas toda vez eu vou ter que pegar um barbante para calcular? Cara, ia dar muito trabalho mesmo. Ah, professor, a outra circunferência lá, professor. O senhor tem ali uma circunferência de raio 1,5 centímetros, né? E de diâmetro, que óbvio que a gente conclui que o diâmetro ele é 3 centímetros. Tem que ser o dobro. Prof, como é que eu faria para achar o comprimento? Eu poderia pegar o barbante, né? Sair lá medindo. Professor, o comprimento deu 9,42.
E, professor, mas como é que eu vou calcular, professor? Vou já mostrar para vocês. Tenho aqui a terceira circunferência, o raio me foi informado que era 2, a gente já conclui que o diâmetro é 4. Se eu pegasse o barbante, enrolasse aqui nessa circunferência, colocasse em cima de uma régua, professor, nós íamos encontrar que o comprimento dessa circunferência é 12,56. Tá, professor? Mas como é que a gente faz para achar esses comprimentos, professor? Como é que a gente faz? Desculpa, para achar esses comprimentos. Antes de eu fazer a demonstração, gente, da fórmula para vocês, eu tenho que recordar com vocês a obtenção de um número irracional que ele vai estar presente no estudo da circunferência. Lê comigo aí, ó. Determinando as relações entre a medida do comprimento de cada circunferência e a medida do seu respectivo diâmetro, nós obtemos o que nós chamamos de π, gente. Quando nós pegamos o comprimento de uma circunferência e dividimos pelo seu diâmetro, nós encontramos sempre 3,14 aproximadamente. Aquele valorzinho lá, 6,28, que foi o comprimento da primeira circunferência. Está aqui, professor, volta. Comprimento da primeira circunferência, 6,28. Se eu pegar esse 6,28 e dividir pelo diâmetro, professor, vai dar aproximadamente 3,14. Isso vale para qualquer circunferência. Se eu pegar a medida do comprimento dessa circunferência, que é 9,42, e dividir pelo diâmetro, que é 3, vai dar 3,14. Professor, se eu pegar a medida, professor, do comprimento dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, que é 4, vai dar exatamente 3,14, professor. Obrigatoriamente 3,14. Prof, o que é esse 3,14? Observe que o resultado aproximado é o mesmo nos três casos. Esse valor é uma constante na determinação da relação para qualquer circunferência. Então, se a pessoa perguntar como é que eu acho o π, professor, eu estou falando desse cara, do 3,14. Para você achar essa constante, para você achar esse 3,14, que é um valor aproximado, você sempre pega o comprimento da tua circunferência e divide pelo diâmetro. Ou seja, tu divide pelo dobro do teu raio. Prof, eu acho que eu entendi. Então, professor, o valor que eu obtenho quando nós dividimos o comprimento da circunferência pelo diâmetro recebe o nome de π. Representamos essa constante por uma letra grega, professor, e a leitura dela é este πzinho mesmo que você está visualizando lá, ó. Assim, para qualquer circunferência, professor, o teu π ele vai valer 3,14. Então, se a pessoa pergunta para mim, calcula o comprimento da circunferência. Professor, o comprimento da circunferência é você multiplicar 2 vezes o π vezes o raio. Ou, se você preferir, π vezes o diâmetro. O comprimento de qualquer circunferência é π vezes o diâmetro. Você entendeu? Mais ou menos, professor. Ou 2 vezes π vezes o raio, professor. Por que a gente está falando de aproximações? Toda hora eu falando. Por que a gente está falando de aproximações? Porque o π, quando você faz a conta, se você pegar, pode até pegar a calculadora, você que está acompanhando a aula, se você pegar o comprimento da circunferência na calculadora e dividir pelo teu diâmetro, você vai ver que não vai dar 3,14 batido, exato. Você vai ter ali uma aproximação. O 3,14 é a medida aproximada, professor, para o valor deste π. Então, ele coloca lá, ó, o número π tem um valor aproximado de 3,141592,6 reticências e as aproximações dele, as mais utilizadas, são este 3,14.
3,14 ou 3,1416, que ele arredonda um pouquinho lá, professor. E são as mais empregadas para representar o π. Tem questões que ele quer facilitar um pouquinho, ele dá uma arredondada super bacana. Ele diz assim, só para facilitar a tua conta, considere que o π vale exatamente 3. Sério? Ou 3,1. Só para facilitar. A medida do comprimento, gente, de uma circunferência, ela está situada entre os perímetros dos polígonos regulares, inscritos e circunscritos. Ou seja, o comprimento da circunferência nada mais é do que o perímetro da mesma. Professor, então, se eu já sei que o comprimento de uma circunferência pode ser calculado a partir desta relação, então eu posso dizer que o comprimento de uma circunferência é tu pegar π vezes o diâmetro, ou o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o teu raio. Tu pode usar letra maiúscula ou letra minúscula. Não tem problema, não. Professor, então já dá da gente fazer o cálculo. Vou voltar agora. Daqueles comprimentos. Vou fazer questão. Está aqui, professor. Você tinha 3 circunferências. Se eu não vou pegar um barbante, não vou estar andando com um barbante. Como é que eu acho, professor, a distância, professor, que eu percorro para dar uma volta completa aqui? Como é que eu faço para achar, professor, a distância que eu percorro ao dar uma volta completa aqui? Como é que eu faço para achar a distância que eu percorro para dar uma volta completa aqui? Professor, tipo assim, o senhor vai usar a fórmula, professor. Como é que o senhor chegou nesse 6,28? Professor, o senhor vai usar o comprimento de uma circunferência é sempre 2 vezes o π vezes o raio. E eu pedi que vocês aprendessem que o π vale aproximadamente 3,14. Então, o comprimento dessa primeira circunferência é 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 1. O comprimento da minha circunferência é 2 vezes 3,14, que dá 6,28. 6,28 vezes 1 continua sendo 6,28 centímetros. Você entendeu? Professor, lembra lá, sempre o valor do teu π para a medida de comprimento vale aproximadamente. É tanto que você viu que eu coloquei o igual com um tiozinho. Aquele tiozinho é para te dizer que o valor é aproximado. Você entendeu, então, como que nós chegamos no 6,28? Professor, na letra B, do mesmo jeito, o π é uma constante, gente. O π é sempre 3,14, independente do tamanho do teu raio. Então, como foi que nós chegamos nesse valor 9,42? Nós usamos a relação, professor. Eu sei que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do seu raio. O comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π, que é 3,14, vezes o raio, que é 1,5. Só multiplicar, professor? Só multiplicar. Vou pegar até a calculadora aqui para ver se bate aquele 9,42 mesmo. Pode ser que seja uma aproximação. Vamos ver aqui, professor. 2 vezes 3,14 vezes o raio. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 1,5. Professor, pior que deu exato, 9,42. centímetros. Dá certinho, professor? Dá certinho, gente. A última circunferência deu quanto? 12,56. O π, já entendi, professor. O π vale aproximadamente
3,14. Professor, se eu quiser, na hora de fazer a conta, botar só 3, pode? Não, gente. Não pode. Eu posso botar 3,1? Não. Se você vai substituir, você tem que colocar 3,14. Você até pode colocar 3 ou 3,1, mas se a questão colocar que você pode fazer isso, a questão te informar, use o π valendo só 3, use o π valendo 3,14. Professor, então, sendo o comprimento, repete aí comigo, é 2 vezes π vezes o meu raio. Vamos fazer a conta. Comprimento é 2 vezes o 3,14 vezes o raio, que agora é 2. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 2, professor, certinho, ó. 12,56 centímetros. O que é que eu quero de vocês? Essa aula de revisão, eu acho que vocês já devem ter aprendido a relação. E se não tiverem aprendido, gente, aprender que o comprimento de uma circunferência é sempre 2 vezes π vezes o raio. Que a obtenção desse π, professor, se dá quando você divide o comprimento da sua circunferência pelo seu respectivo diâmetro. Nesse caso, você teria que fazer com o barbante, não é? Professor, e para o cálculo, professor, da minha circunferência, você já entendeu que além do 2 vezes π vezes o raio, você pode simplesmente fazer π vezes o teu diâmetro. De boa, professor? Eu acho que sim. Prof, então, comprimento da circunferência é sempre a distância que eu percorro para efetuar uma volta completa. Qual que é a fórmula mesmo? 2 vezes π vezes o raio. Onde que eu identifico o raio? Foi a primeira coisa, professor, que a gente colocou para o senhor. A distância do centro até qualquer extremidade da circunferência, professor, é o nosso raio. A distância do centro até qualquer extremidade da circunferência recebe o nome de raio. Então, vamos começar a treinar um pouquinho isso aí, professor. Vamos fazer questões. Professor, aprender que o π vale aproximadamente 3,14. Eu quero que vocês calculem o comprimento de uma circunferência cujo raio mede exatamente 10 centímetros. Eu fiz aquele montão de exemplo lá. Será que você consegue fazer agora? Vê aí, professor. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 10. O π eu já tenho que saber de cabeça, né, professor? Que vale 3,14. Isso mesmo. Então, vou pegar a fórmula, né? Comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Vou pegar no lugar do π. Professor, eu vou colocar o 3,14 no lugar do raio 10 e o resto é fazer com calma as minhas operações. Vai ficar que o comprimento é 2 vezes 3,14, que é o π que a gente já apresentou ele agora, tá? Vezes o nosso raio. Aí conta contigo. Quanto que dá 2 vezes 3,14? Faz a continha aí, dá quanto? Professor, 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 10, professor, o comprimento dessa circunferência que tem raio 10 vale aproximadamente. Eu vou até colocar aqui, professor, ó, o tiozinho em cima. Por que que a gente coloca o tiozinho em cima, professor? Porque nós não estamos usando o valor real do π, até porque o π é um número irracional. Ali a gente só utiliza uma aproximação do mesmo, professor. Então, agora a gente tem que ir para as atividades. Vamos determinar a medida do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5. É agora que você aperta o pause, tá bom? Aí, tu aperta o pause, você tenta resolver sozinho a questão. Assim que você finalizar, eu acho que você vai fazer essa aqui super rápido, você aperta o play e acompanha a minha resolução aqui. Deixa eu ler de novo aqui. Vamos determinar
a medida do comprimento de uma circunferência. Professor, comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Para resolver essa questão, eu tenho que saber, professor, que o comprimento da circunferência é calculado com essa relação, 2 vezes π vezes o raio. Aluno, tenho que saber, professor, que a aproximação do π, eu já tenho que saber isso aqui, viu, gente? Ele não vai ficar dando na questão. É 3,14. Então, professor, Então, vamos calcular. O comprimento da circunferência, professor, vai ser 2, que é da fórmula, tá bom? Vezes o π, que é 3,14, vezes, professor, o raio. Professor, quanto que dá o raio aí? 2 vezes 3,14. O raio é 5. Ele falou aqui para mim, professor, ó. Então, vai ficar o comprimento da circunferência, 2 vezes 3,14, dá 6,28. Aí vai ficar 6,28 vezes 5. Só que a gente só tem produto aí, gente. Vocês recordam da propriedade comutativa da multiplicação? Que diz para mim que a ordem dos fatores não altera o meu produto. Então, eu não preciso multiplicar naquela ordem. Eu só preciso entender que vai ter que ter o 2, que é da fórmula, e esse 2 vai multiplicar com π e com raio. A ordem tanto faz. Então, eu prefiro fazer nessa ordem aqui, porque vai sair mais rápido a minha conta. 2 vezes 5 dá 10, professor. Então, vai ficar 10 vezes 3,14. Professor, 10 vezes 3,14, o comprimento dessa circunferência vai dar 31,4 centímetros. Se eu tivesse feito 2 vezes 3,14, ia dar o mesmo 6,28. 6,28 vezes 5 ia dar o 31,4 do mesmo jeito. Vamos agora pensar de forma inversa. Da mesma forma que eu posso pedir que você calcule o comprimento da circunferência, eu já posso te dar o comprimento da circunferência e pedir que você ache para mim o raio. Processo inverso? É. A fórmula vai ser outra? Não. O comprimento de uma circunferência não é 2 vezes π vezes o raio? Eu posso escrever a fórmula assim, ou eu posso dizer que 2 vezes π vezes o raio é igual ao comprimento da circunferência, que é preferível para essa equação aí que você utilize a fórmula desse jeitinho que vocês estão visualizando. Professor, na nossa questão, a gente considera que o π é 3,14, né, professor? Sempre, porque é uma constante. A gente vai usar o π 3,14. Então, bem aqui, professor, na fórmula, a gente vai usar o 3,14. O que é esse 75,36? Professor, ele já disse que é o comprimento da circunferência. Ou seja, o que ele já me deu agora, de diferente da anterior, deixa eu só botar aqui o marca-texto. Pronto. Esse 75,36 é o teu comprimento da circunferência. Então, se eu sei que 2 vezes π vezes o raio é igual ao comprimento, eu posso dizer que 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio que eu quero, é igual a 75,36. Nós vamos ter aqui uma pequena equação do primeiro grau na variável r. Professor, vamos fazer a conta. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes r é igual a 75,36.
R é 75,36 dividido por 6,28. Aí aqui você pode dizer, agora ficou difícil, professor. Você tem que pegar uma folhinha de rascunho, fazer essa conta. 75,36 dividido por 6,28. Professor, por incrível que pareça, para quem fez aí, deu exato, professor. O raio dessa circunferência corresponde a exatamente 12 centímetros. Você entendeu qual foi o processo que eu fiz? 12 centímetros. Eu acabei de fazer na calculadora aqui, que é para não ter erro. E para o senhor não saberia fazer essa divisão, não. Como é que a gente divide mesmo um número com vírgula? Gente, não tem diferença da divisão tradicional. A única coisa é que você, quando vai dividir números com vírgula, você tem que observar a quantidade de casas decimais, que são os dígitos que você tem à direita da vírgula. Antes de você dividir, você tem que igualar as casas decimais. Nesse caso, não vai precisar, porque se você tem no 75,36, você tem duas casas decimais. No 6,28, você também tem duas casas decimais. Então, é só tu tirar a vírgula e dividir os números que ficarem. Se eu tirar a vírgula ali do 75,36, você tem 7.536. Se eu tirar a vírgula do 6,28, você vai ter 628. Então, vai ficar 7.536 dividido por 628, vai dar o mesmo 12 centímetros. Você entendeu? Entendeu mesmo? Prof, olha só. Outra pergunta que eu posso estar visualizando para o estudo da circunferência, dessa relação métrica. Às vezes, gente, ele pergunta quantas voltas uma circunferência dá para percorrer uma determinada distância. Eu vou usar uma fórmula diferente? Não, nós vamos usar a mesma fórmula, professor. Comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Essa fórmula, ela calcula o que para mim? Gente, ela calcula o comprimento da circunferência. E o que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência, gente, é a distância que se percorre em uma volta. Eu tenho até uma fórmula pronta, mas eu prefiro que vocês entendam a lógica das coisas. Se eu consigo achar, professor, o comprimento da circunferência, eu já tenho ali a distância que se percorre em uma volta. Então, a pergunta foi, quantas voltas são necessárias para uma roda cujo raio mede 14 centímetros, percorra um comprimento de 703,36. Espera aí, professor. Vamos calcular o comprimento dessa roda primeiro. 2 vezes π vezes o raio. Eu acho que ele vai pedir para você considerar o π 3,14. Pediu, professor. Está aqui, ó. Use o valor do π igual a 3,14. Vamos lá calcular o comprimento dessa roda. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Comprimento é 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 14. O comprimento é 6,28 vezes 14. O comprimento, professor, só fazer a conta agora. 6,28 vezes 14, deixa eu fazer aqui. Professor, dá 87,92. Aqui, professor, é a distância que se percorre em uma volta, professor. Ele quer saber quantas voltas dão para percorrer toda essa distância. Eu já sei quanto que é uma volta. Professor, o número de voltas é só o senhor pegar aquela distância todinha lá, que é o 703,36, e dividir pela distância de uma volta. Querendo aprender o número de voltas, é sempre
a distância dividido pelo comprimento da circunferência, ou seja, o número de voltas é o 703,36 dividido pelo comprimento da circunferência, que é o 87,92. De novo, divisão com vírgula, né, professor? As casas decimais já estão iguais. Tirar vírgula e divide. Vai ficar 703. Professor, quem fez a conta encontrou exatamente 8 voltas, cada uma delas valendo 87,92. Ele não queria que totalizasse aquele 703,36? Então, seria 87,92 é uma volta, 87,92 mais uma volta, mais uma, ou seja, 8 vezes aquele 87,92 vai dar justamente o 703,36. Prof, tem até espaço aqui, eu pensei que eu não tivesse colocado. Olha aí, professor. Raciocínio bem parecido. Ele disse para mim que o diâmetro, lembrei aqui, o diâmetro de uma roda de bicicleta mede 64. O que já é para vir na sua cabeça? Professor, se ele me deu o diâmetro e é 64, eu já sei que o raio é a metade. É 32 centímetros. O cara te deu o diâmetro, já vem no automático. O raio é 32. Quantas voltas serão necessárias para percorrer 401,92 metros? E, professor, essa aqui é mais complicada. A distância está em metro. Não, gente. A gente já viu medidas de suas transformações. Esse valor aqui, em metro, corresponde a 401,92, duas casas decimais. Professor, a 40.192 centímetros. Você que estava acompanhando agora há pouco, o número de voltas é só pegar a distância e dividir pelo comprimento da circunferência. Professor, então, o número de voltas vai ser a distância, que é aquele 40.192 centímetros, dividido pelo comprimento da circunferência. Professor, mas eu não tenho o comprimento. Você vai calcular. Você não já tem o raio aqui? Temos, professor. Então, está faltando a gente achar esse comprimento. O comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio, né, professor? O comprimento desta circunferência é 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 32. O comprimento aqui vai dar 6,28 vezes 32. 6,28 vezes 32. E, professor, deu grandão, ó. Deu 20.096 centímetros. Professor, agora só é dividir. 40.192 dividido pelo 20.096. Caraca, é o dobro, professor. É o dobro. Vai dar exatamente duas, professor. 2 voltas. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Vocês podem pausar, avançar, professor, contanto que vocês exercitem aí, tá bom? Tudo isso. Eu acho que vai ficar uma atividadezinha no final. Vocês tomem ela como atividade de casa, bacana. E só correr pro abraço. A gente se despede com aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.